Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Estarei disponibilizando em breve um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também com os promocionais contendo outras temáticas cobradas neste concurso. Beleza? E também já estão disponíveis alguns cursos com vídeo-aula e mais o PDF utilizado nas aulas, organizados em módulos na plataforma da Hotmart. Esses cursos são direcionados para alguns cargos. Eu tenho um curso para inspetor de alunos, com a parte de conhecimentos específicos, e também tenho um curso com os conteúdos comuns para alguns cargos, como para professor 1, professor 2, secretário escolar e também psicopedagogo, tá? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo e você também pode entrar em contato comigo através do Instagram, do meu Instagram, @ensinaemação, para poder tirar dúvidas, e também lá no Instagram, na bio, também tem os links, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Mangaratiba. Bom, e logo nas disposições gerais é dito o que é servidor para efeitos de lei. Servidores, eles são funcionários legalmente investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão. Então, para ser um servidor, tem que investir em cargo público, ou seja, você tem que assumir um cargo público oficialmente. E aí você assume um cargo público. De que forma? Você pode preencher esse cargo de forma efetiva ou comissionada. De forma efetiva, como acontece? Você presta um concurso público, você é aprovado, você é classificado, você é nomeado. Uma vez nomeado, você apresenta toda a documentação, passa pela perícia médica, você também é aprovado nessa parte, né? Nessa etapa, e você toma posse. Uma vez que você toma posse, você entra em exercício e começa a desempenhar as atividades do seu cargo e você torna-se um servidor, né? A partir do momento que você toma posse, você se torna um servidor, tá? E aí você é um servidor efetivo porque em 3 anos de efetivo exercício você vai conseguir a sua estabilidade uma vez aprovado em estágio probatório. A gente vai falar melhor sobre isso ao longo das aulas. E o cargo comissionado é um cargo de livre nomeação e exoneração. É um cargo que você entra via indicação. Então, é um cargo que você pode entrar a qualquer momento, mas você pode deixar esse cargo a qualquer momento também. Ele não gera estabilidade. Então, existem essas duas vias. Você pode preencher um cargo público, você pode investir em cargo público de forma efetiva, que é o que todo mundo deseja, né? Porque te gera estabilidade, ou através de forma comissionada. E aí, gente, cargo público, o que é cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida a um funcionário com denominações próprias, vencimentos pagos pelos cofres públicos, criado por lei e acessíveis a todos os brasileiros. Então, o que é cargo público para efeitos de lei? O cargo público consiste no conjunto de atribuições, no conjunto de funções e responsabilidades que o funcionário público ele assume uma vez que ele toma posse. E aí, esse cargo público ele vai estar dentro de uma estrutura organizacional. E esse cargo público ele foi criado por lei. Esse cargo público ele tem uma denominação, ele tem um nome, uma nomenclatura. É um cargo público de professor, de enfermeiro, de agente administrativo, de auxiliar administrativo. Além disso, esse cargo público, os vencimentos que serão pagos para esse servidor, eles terão como fonte os cofres públicos, o erário, e serão acessíveis a todos os brasileiros que desejarem prestar o concurso público, desde que eles atendam algumas especificidades, né, atendam alguns requisitos que nós vamos ver aqui melhor. O fato é, atendendo aos requisitos, você pode tentar, é acessível a todos os brasileiros. Vale dizer também que os cargos em provimento efetivo, que são aqueles que geram estabilidade, serão organizados em carreira e esta em classes de cargo, na forma prevista na legislação específica. Então, os cargos efetivos, eles estão dentro de uma carreira. Por exemplo, a carreira do magistério, que é a carreira dos professores. Então, isso possibilita uma ascensão naquela carreira, uma progressão. Você não fica num cargo isolado, você consegue progredir ao longo do tempo.
Bom, os cargos em comissão e as funções de confiança são providos de acordo com o que dispuser a lei, tá? Então vai ter ali, a lei vai dizer como é que vai ser a forma de provimento relacionada a esses cargos de confiança, que são os cargos comissionados, tá? Os cargos comissionados, que são esses de livre nomeação e exoneração, são cargos de confiança. Normalmente, cargos de chefia, assessoramento, cargos esses que exigem muita confiança, exigem muita responsabilidade. Normalmente, quem assume um cargo comissionado já é um servidor efetivo. E aí, quando essa pessoa, esse funcionário, ele deixa o cargo comissionado, ele deixa a função de confiança, ele deixa a função de direção, chefia ou assessoramento, ele volta para o seu cargo efetivo normalmente. Mas pode acontecer de não ser um servidor efetivo, pode ser uma pessoa que investiu num cargo comissionado, e aí se ele deixar o cargo comissionado, simplesmente ele não está mais dentro daquela estrutura organizacional do serviço público. Bom, ficam submetidos ao regime previsto nesta lei todos os servidores estatutários e os servidores atualmente vinculados na forma da consolidação das leis de trabalho, que terão seus empregos transformados em cargos públicos, respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade dos salários. Então, quem está abrangido por esta lei, o Estatuto dos Servidores de Mangaratiba? Todos os servidores, incluindo também os servidores que eram da CLT, que estavam vinculados à CLT, daqueles empregos que foram transformados em cargos públicos, tá? Então eles colocam aqui essa situação também. Porém, ele coloca também que essa transformação de cargo de CLT para cargo público não abrange algumas situações. Que situações são essas que não estão aí inclusas como não sendo abrangido por esse estatuto? Os contratos de trabalho a prazo determinado, os quais prevalecerão tão somente até o termo fixado, sob pena de responsabilidade funcional e pecuniário do encarregado de sua supervisão. Tá? Então, quando for um contrato de trabalho que ele é determinado, ele tem um prazo certo para poder findar, aí nesse caso ele não vai ser considerado como sendo abrangido aqui por esse estatuto. Os admitidos por seu caráter pecuniário para o desempenho de funções de natureza técnica especializada, aí ele coloca aqui um artigo da Constituição Federal. Então, quando for um caso específico aqui de uma função de natureza técnica especializada, é uma pessoa que ela tem ali um conhecimento singular, um conhecimento único, e aí aquela pessoa, por conta desse conhecimento técnico especializado, ele atende, faz uma consultoria à Prefeitura de Mangaratiba. E aí ele não é considerado abrangido aqui por esse estatuto, porque ele fez um trabalho ali específico, foi bem pontual. Os estrangeiros também não, e os contratados para o exercício específico de cargos de confiança também não estão abrangidos aqui por esse estatuto. Aqueles que, apesar de não abrangidos por qualquer das hipóteses dos incisos anteriores, expressamente manifestarem, no prazo de 10 dias, opção negativa quanto à sua integração no regime estatutário previsto. A pessoa pode preferir não ser coberta por esse estatuto. Ela prefere não estar abrangida por esse estatuto. Ela tem que manifestar isso, expressamente isso no prazo de 10 dias. Se ela fizer isso, ela não será abrangida. Aqueles que estiverem cedidos e fora da jurisdição do município a órgãos de estrutura estadual e federal por mais de um ano até a promulgação desta lei. Então, aqueles que foram cedidos é como se fossem emprestados para outro município, para uma outra esfera, né? Para um outro estado, enfim. E aí, por um prazo de mais de um ano, aí esses cedidos, eles também não serão abrangidos por esse estatuto. E aqueles que estiver gozando de licenças requeridas a título e por motivo particular por mais de 12 meses. Tá? Então, está gozando de uma licença por motivo particular por mais de um ano, também não será abrangido por esse estatuto. E o tempo de serviço no emprego transformado será integralmente computado no novo regime estatutário para todos os efeitos. Tá? Então, o tempo de serviço que você tinha lá na época da CLT, que o seu emprego foi transformado, né, no regime estatutário, como sendo um cargo público, esse tempo ele será considerado como sendo desse novo regime estatutário. Quais são os requisitos básicos para ingresso no serviço público? Lembra que eu falei para vocês isso, que os cargos públicos eles são acessíveis a todos os brasileiros. No entanto, você tem que atender alguns requisitos básicos. Então veremos que requisitos básicos são esses. Nacionalidade brasileira,
gozo de direitos políticos, tá? Você tem que estar em gozo dos seus direitos políticos. Você tem que estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Você sendo homem, você tem que estar quite com as obrigações militares eleitorais, né? No caso, tanto de homem quanto de mulher, você tem que estar ali exercendo o seu direito ao voto. E também a idade mínima de 18 anos. Bom, as pessoas que possuem alguma deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem e para as quais serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, elas têm direito a esse percentual de 20% até 20% das vagas oferecidas no concurso. E isso em condições que sejam compatíveis, tá, com a limitação, com a deficiência que elas possuem. Bom, o provimento dos cargos públicos acontecerá mediante ato da autoridade competente de cada poder, do dirigente superior da autarquia ou da função pública. Tá? Então, quem é que vai prover o cargo público? Vai preencher aquele cargo público? Mediante autorização de quem? Da autoridade competente. Autoridade de cada poder, tá? Autoridade competente de cada poder. Se tratando de uma administração pública indireta, por exemplo, uma autarquia, que é uma entidade da administração pública indireta, vai ser, né, aquele que está à frente da autarquia, o dirigente superior da autarquia, por exemplo. Bom, e a investidura em cargo público acontecerá com a posse. Então, você investe em cargo público, você de fato assume um cargo público quando você assina o termo de posse, que você assume todos os compromissos relacionados, né, à função, se compromete em relação às funções do cargo que você está assumindo naquele momento, naquele instante que você está assinando aquele termo de posse. São formas de provimento em cargo público. O que é provimento? Preencher um cargo público, que é o contrário de vacância. Vacância é tornar um cargo público vago. Então, quais são as formas de provimento? Nomeação, promoção, acesso, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração. Quero pontuar aqui com vocês o seguinte: o acesso ele já foi revogado pela Lei 8.112, tá? Que é o regime jurídico único das autarquias federais. E aí eu tenho que falar isso para vocês, tá? Porém, eu sempre cito nas minhas aulas, de lei orgânica, e infelizmente alguns elaboradores de questão não estão muito atentos quanto a isso e cobram isso em prova. Então vocês acabam tendo problema em relação a isso, vão fazer prova e falam: poxa, professora, cobraram acesso, mas o acesso não foi revogado. Um elaborador que esteja atualizado, atento, ele não vai cobrar isso, tá? No entanto, infelizmente, muitos elaboradores eles copiam e colam a lei. Então isso pode acontecer e aí você vai ter, aí nesse caso você teria que entrar, né, para pedir para anular a questão. Isso gera um problema, enfim, tá? Eu vou citar o acesso aqui, tá? Mas eu tenho que destacar isso para vocês: o acesso ele foi revogado, isso não acontece mais. Assim como a transferência, só que a transferência não apareceu aqui, tá? Então a gente não precisa se preocupar com ela. Bom, começando pela nomeação, né? A nomeação é um ato de nomeação, é quando você presta concurso público, você foi aprovado e aí você foi convocado, sai aquele ato de nomeação com teu nome. O próprio nome está falando aqui, o próprio nomenclatura, né? Ela já é sugestiva, nomeação. Então, um ato que vai sair o quê? Vai constar o seu nome ali, te chamando, te convocando para você assumir aquele cargo, para você levar os documentos e você tomar posse, enfim, tá? Então, só acontece posse nos casos de provimento por nomeação, tá? Vale destacar isso. Então, a nomeação é isso, é quando te chamam, te convocam para você assumir um cargo público, tá? Então, para você tomar posse, para você preencher um cargo público. E o que é a promoção? A promoção é uma forma de ascensão na carreira, um provimento vertical que permite uma ascensão do servidor. Ele consegue subir de posição, ele vai para uma classe mais elevada naquela mesma carreira dele. Bom, e temos o acesso, que como eu já falei para vocês, eu não vou aqui me aprofundar, até porque isso já foi revogado e é considerado inconstitucional, vocês podem pesquisar sobre isso. Só para vocês saberem, em linhas gerais, o acesso era uma forma que alguns servidores tinham de ascender funcionalmente, ter uma ascensão funcional, em que eles conseguiam mudar de cargo, eram cargos de carreiras diferentes, sem prestar concurso público. Ele já estava ali naquela estrutura organizacional, já estava naquele órgão público ali, ele mudava de cargo público, sem prestar concurso público. Isso não existe mais, por isso que, se cair na prova de vocês, vocês têm que pedir recurso.
Temos a readaptação, que é quando o servidor público ele passa por alguma limitação física ou mental que impede com que ele faça, com que ele continue fazendo, exercendo as tarefas do seu cargo. E aí ele tem que ser readaptado para exercer tarefas, atividades que sejam compatíveis com as limitações físicas e mentais que ele se encontra naquele momento. Temos a reversão, que é quando o servidor ele foi aposentado por invalidez, né? Isso foi considerado por uma junta médica oficial. No entanto, os motivos que levaram a essa decisão da aposentadoria dele foram considerados insubsistentes, insuficientes, e aí essa junta considerou que ele tem condições de retornar ao trabalho, e aí ele sofre a reversão, e ele volta para o mesmo cargo ou para um cargo resultante da sua transformação. Se o cargo dele se transformou em outro, ele volta para esse cargo transformado, resultante de sua transformação. Agora, se esse funcionário aposentado tiver mais de 70 anos, já tiver completado 70 anos de idade, ele não poderá reverter. Vale destacar aqui, tá? Não poderá reverter se ele já tiver 70 anos de idade. Mais de 70 anos. Vamos falar agora do aproveitamento? Bom, pode acontecer o seguinte, o cargo daquele funcionário ser considerado desnecessário, e aí o cargo se tornou extinto. Extinguiram com o cargo daquele funcionário. O que acontece com ele? Ele vai ser demitido por causa disso? Claro que não. Ele tem a estabilidade dele, lembra? Então ele ficará em disponibilidade, recebendo integralmente, enquanto não aproveitam ele em alguma função compatível com as mesmas, ali com tarefas parecidas, né, similares com aquelas que ele exercia antes. Então, ele tem que ser aproveitado. Enquanto ele não é aproveitado, ele fica ali em disponibilidade. O retorno à atividade desse funcionário em disponibilidade tem que acontecer mediante aproveitamento obrigatório no prazo máximo de 12 meses, em cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com aquele que ele ocupava antes, tá? Então não pode ficar também mais de um ano ali colocado em disponibilidade. Ele tem que ser, em algum momento, ele tem que ser aproveitado. Não pode ficar mais de um ano ali parado. Então, o serviço público tem que arrumar um cargo para ele que tem atribuições e vencimentos compatíveis. E ele vai ter que passar novamente por uma inspeção médica, tá? Para poder verificar se ele tem condições físicas e mentais para poder ser considerado apto para assumir o cargo. Uma vez ele considerado apto, ele vai assumir esse cargo, ele será aproveitado no prazo de 30 dias a partir do ato de aproveitamento. Se por alguma razão ele for considerado inapto, né, ele for considerado incapaz, definitivamente ele será aposentado. E o que é reintegração? É quando o funcionário ele foi demitido, porém a causa que levou a sua demissão foi considerada inválida, ou seja, ele foi demitido injustamente. Ou seja, a decisão da demissão dele foi considerada inválida e aí ele vai retornar ao trabalho. Ele vai ser ressarcido com todas as vantagens, porque se a demissão for injusta, nada mais, um mínimo, né, que ele seja ressarcido, e ele vai ter que ser reintegrado, ele vai ter que retornar para o cargo que ele ocupava antes. E quem estava ocupando o cargo dele, quando ele deixou aquele cargo vago, vai ter que ser reconduzido para o cargo que ocupava, vai ter que sair, para que ele reassuma o seu cargo. Ah, mas aquela pessoa que estava ocupando o cargo dessa pessoa que foi demitida injustamente, ela também vai receber indenização? Não, ela não. Quem vai receber indenização vai ser a pessoa que foi demitida injustamente, que ela tem o direito de reassumir o cargo dela. A pessoa que estava ocupando ali, ela vai ser reconduzida para o cargo de origem, sem direito à indenização, ou vai ser aproveitada em outro cargo. Vamos falar agora de concurso público? A investidura em cargo público ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, concurso de provas ou de provas de títulos. O concurso ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Até 2 anos. Cuidado, não é de 2 anos, é de até 2 anos. Tem concurso que tem prazo de validade de 1 ano, prorroga-se por mais 1, ou seja, tem um total de 2. Tem concurso que a maioria de 2 anos, prorroga-se por mais 2, total de 4. É de até 2 anos. Vale dizer que não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Se está contando ainda o prazo de validade, não pode abrir um novo concurso. Se tem candidato aprovado ali na lista de espera, você tem que chamar aquela galera. Você não vai abrir um concurso, justificar a abertura de um concurso
dizendo que tem carência de professor, por exemplo, sendo que tem professor aprovado na lista de espera. Não tem sentido. Chama aquelas pessoas que estão ali na lista de espera. Para que você vai abrir um novo concurso se tem gente aprovada ali na lista de espera? Então, enquanto estiver rolando ali o prazo do concurso, você não pode abrir um novo concurso enquanto tiver pessoas aprovadas, né, naquele concurso, no concurso vigente. Vamos falar da posse? A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com um compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. A posse é a assinatura de um termo que você formaliza ali a sua investidura em cargo público. Você assume que você está ciente das atribuições, dos seus deveres, das suas responsabilidades enquanto servidor público. Você assume ali o seu compromisso com o serviço público. A posse depende de prévia inspeção médica, você vai passar por uma perícia médica. E a posse ela tem um prazo, ela acontecerá no prazo de 30 dias a contar da data de provimento, prorrogado por mais 30 dias a requerimento do interessado. Tá? Esses prazos às vezes variam um pouco de estatuto para estatuto, tá? Então atenção aqui, a posse acontece dentro de 30 dias, você pode prorrogar por mais 30 desde que você faça o requerimento para isso, tá? Então o prazo da posse é de até 30 dias a partir da data do ato de provimento, a partir do momento que sai o teu nome ali no diário oficial. A posse pode acontecer mediante procuração específica, ou seja, você pode dar plenos poderes para alguém tomar posse por você. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Tá? Então a posse ela só acontece no caso de provimento por nomeação, tá? Bom, exercício, o que é? É quando você começa a colocar a mão na massa. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, é quando você começa a exercer o seu cargo. Não demora muito, você toma posse e não demora muito você começar a trabalhar de fato. Bom, o funcionário que deva ter exercício em outra localidade, ele terá 30 dias de prazo para fazê-lo, incluindo neste tempo necessário ao deslocamento para a nova sede, desde que implique mudança de seu domicílio. Então, se porventura esse funcionário ele vai gerar uma mudança de domicílio para ele entrar em exercício, nesse caso ele vai ter esse tempo maior de 30 dias, porque gera essa mudança de domicílio, né? Então ele terá esse prazo maior para entrar em exercício, que será de até 30 dias, incluindo aí essa mudança para a nova sede, desde que implique mudança de fato de domicílio, tá? Então tá bem claro aí, tem que implicar em mudança de domicílio. Vamos falar de estabilidade? Bom, lá no Estatuto de Mangaratiba tá escrito que são estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Porém, gente, eu não posso passar informação errada para vocês, certo? Não são 2 anos, são 3 anos. A Constituição Federal nos fala isso. Então, são 3 anos para todos os concursos, todos, não tem exceção. Todos os concursos são 3 anos de efetivo exercício para gerar estabilidade, tá? Então, os estatutos que tem ali 2 anos, eles estão com essa informação desatualizada. E aí eu coloquei até em vermelho aqui, para deixar bem claro para vocês, são 3 anos, tá? Então, podem ficar tranquilos, porque se isso for cobrado, vai ter que ser cobrado com esse prazo de 3 anos, segundo a Constituição Federal, ou não será cobrado, né? Porque não vai ser cobrado algo errado, tá? Então, certamente, não tenham dúvidas, são 3 anos de efetivo exercício. E aí, esses servidores, eles depois de 3 anos de efetivo exercício, eles vão passar por uma avaliação no estágio probatório, né? Eles vão passando por avaliações, na verdade, e uma vez aprovado nesse estágio probatório, eles conseguem essa estabilidade. E o que é essa estabilidade, afinal de contas? Significa que o funcionário ele só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou em processo administrativo disciplinar, no qual ele seja assegurado ampla defesa. Ou seja, é bem difícil que um funcionário estável ele perca o cargo dele, que ele seja demitido. Para que ele seja demitido, vai ter que passar por uma sentença judicial transitada em julgado, passar por todas as instâncias possíveis e ele vai ter ampla defesa. Vai ter que passar por um PAD, que é um processo investigativo, depois de ter passado por uma sindicância, antes passa por uma sindicância, depois passa por um PAD, que é algo mais complexo. Então, tem todo um processo de apuração, investigação, sempre sendo assegurado ampla defesa para o servidor. É algo bem difícil de acontecer, tá? Então, para que um servidor seja demitido, é complexo. Ele tem várias garantias.
E a estabilidade é algo que gera para o servidor o quê? Gera para o servidor garantias. O servidor ele consegue se posicionar. Ele não é um funcionário amarrado, ele não é um funcionário que ele tem medo de se posicionar, teoricamente. Né? Então, por quê? Porque ele sabe que ele pode se posicionar, porque ele não tem medo de retaliação, ele não tem medo de demissão, então ele pode se posicionar, ele deve se posicionar. E é isso que o serviço público nos pede, que nós sejamos funcionários ativos, que a gente apure irregularidade, que a gente não tenha medo de se posicionar frente a uma irregularidade, que a gente não tenha medo de uma chefia imediata. Se ela está cometendo alguma irregularidade, a gente tem que sim se posicionar, tem que sim denunciar, porque a gente é um funcionário público, a gente tem as nossas garantias. É isso que a estabilidade nos dá, ela nos dá essa garantia, ok? Vamos fazer uma questão, eu trouxe uma questão da banca IAN, tá? Uma questão que eu adaptei para o concurso de vocês. Vale dizer que em breve estarei disponibilizando um simulado com questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática, combos promocionais contendo também outras temáticas, como a lei orgânica do município de Mangaratiba e também a parte de história e geografia, para os cargos, né, que está sendo contemplado essa temática. Além disso, eu também disponibilizo alguns cursos. Esses cursos contêm videoaula, tem um PDF das aulas também. Então, esses cursos, eles já estão disponíveis. Eu tenho um curso para o cargo de inspetor de alunos, tá? Com a parte específica e com a parte de conteúdos básicos e a parte de conhecimentos específicos para inspetor de alunos, está completo para esse cargo. Eu tenho também um curso que ele contempla os conteúdos comuns para alguns cargos, como para o cargo de professor 2, secretário escolar, professor 1, psicopedagogo. Eu vou deixar os links dos cursos na descrição desse vídeo e quando os combos dos simulados estiverem prontos, eu também deixarei esses simulados, esses links na descrição do vídeo, beleza? E se você quiser mais informação, não deixe de nos acessar lá no Instagram do canal, o @ensino em ação, tá? Que lá você consegue melhores informações. Vamos à questão. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mangaratiba, assinale a opção correta. A posse é uma forma de provimento em cargo público. Gente, posse não é provimento. Posse é quando você investe em cargo público. Provimento é você preencher um cargo público. A gente viu as formas de provimento, né? Nós vimos que tem várias formas de provimento e a posse não é uma delas, tá? Formas de provimento são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração. Posse não. A posse é a forma de você investir em cargo público. Quando você aceita as atribuições, você formaliza as atribuições ali do seu cargo. B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados do ato de provimento improrrogável. É prorrogável sim, se você requerer por mais de 30 dias, lembra? B está errada. C. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório de 4 anos? Não, o estágio probatório ele dura 3 anos. São 3 anos de efetivo exercício para você conseguir a estabilidade. D. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade ainda não expirado. Perfeito, a letra D é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem playlists direcionadas para o concurso de Mangaratiba, né? Tem playlists direcionadas para a lei orgânica, também playlist de História e Geografia de Mangaratiba para quem está tentando concursos com cargos que está sendo cobrada essa temática. Tenho também playlists de simulados, contendo simulados de português da Banca IAN, também de educação da Banca IAN, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.